Será que o seu namorado ou sua namorada é o oposto de você? Se você é um aventureiro e gosta de sair de casa, o outro tem que ser medroso e gostar de ficar em casa para vocês darem certo? Você dá mais certo com quem é mais parecido com você? Ou os opostos realmente se atraem? Ao escolher alguém para se relacionar, seja do ponto de vista amoroso, romântico, seja para ser seu amigo, você já pensou sobre isso? Yes Science está começando mais um episódio do podcast sobre psicologia científica da Universidade Federal de Uberlândia. Nessa segunda temporada, falaremos sobre mitos da psicologia. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um mito muito presente na cultura popular. Os opostos se atraem. Será mesmo? Eu sou o Thiago. Eu sou a Maria Laura. E eu sou a Maria. E sejam muito bem-vindos ao Yes Science! Yes, science! Em filmes e séries, você já deve ter visto algo parecido. A garota mais popular e bonita da escola acaba ficando no final com um garoto sem amigos, nerd e que tem algum desajuste social. Na série Gossip Girl, por exemplo, a gente vê um dos personagens principais, que é o Dan, que é o mais CDF do colégio, o segundo melhor em nota, se apaixonando pela Serena, que é a garota mais influente do colégio. Então, nesse sentido, a gente percebe que na cultura popular é bastante comum a ideia de que a atração entre pessoas será mais forte se elas forem totalmente diferentes. No entanto, as pesquisas empíricas em psicologia sugerem o oposto. Mas, Maria, onde seriam observadas essas semelhanças ou diferenças entre as pessoas? A maioria das pesquisas vai abordar a personalidade, ou seja, como uma pessoa pensa e sente, o que a motiva e o que ela quer, deseja e como ela se comporta. Entende-se a personalidade como uma característica relativamente estável na fase adulta, mas mudanças importantes podem ser observadas nas outras fases da vida. Mudanças essas que têm sido alvo de muitas pesquisas recentemente. Hoje, na psicologia, a teoria mais aceita para explicar a personalidade, é o modelo dos 5 grandes fatores. Em inglês, que ficou conhecido como o Big Five. E essa teoria pode ser descrita em 5 dimensões que a gente vai explicar cada uma agora. A primeira é chamada de neuroticismo. Ela está associada à estabilidade emocional. Ou seja, uma pessoa com um alto nível de neuroticismo será insegura e nervosa, e uma pessoa com baixo nível será segura e calma. A segunda é a extroversão, que indica a quantidade e a intensidade das interações sociais. Então, uma pessoa com alto nível de extroversão vai ser mais sociável e uma pessoa com baixo nível será mais retraída ou introvertida. O terceiro dos fatores é a abertura para a experiência. Ele descreve o quanto que a pessoa está disposta e disponível para novas experiências. Uma pessoa com alto nível desse traço será imaginativa, com interesses amplos. Já uma pessoa com baixo nível de abertura para a experiência será mais realista e gosta mais de uma rotina. A quarta dimensão é denominada de amabilidade, que indica uma preocupação com a harmonia social e, por isso, disposta a cooperar e colaborar com as outras pessoas. Uma pessoa com alto nível de amabilidade será confiável e prestativa. Uma pessoa com baixo nível desse traço será desconfiada e pouco colaborativa. E por fim, a gente tem a escrupulosidade, que vai dizer que vai denotar, no caso, um comportamento organizado e dirigido para alcançar os seus objetivos. Então, uma pessoa com alto nível desse traço será cuidadosa e organizada, e uma pessoa com baixo nível no traço será desorganizada e mostrará pouca força de vontade. Alguns desses fatores vocês podem estar pensando, por exemplo, então é melhor que uma pessoa seja mais organizada, então é melhor ter uma personalidade com alta escrupulosidade. Mas isso vai depender do que a pessoa quer fazer, também das relações e muito da cultura. Então isso vem muito do julgamento das pessoas, que a gente vai comentar um pouco mais pra frente no episódio. De qualquer maneira, a nossa personalidade vai ser formada por uma combinação desses 5 fatores, sendo que cada um pode ter níveis mais baixos, níveis mais altos. Então, se você imaginar numa escala de 0 a 100, a gente pode ter vários níveis de cada um desses níveis, de cada um desses fatores, no caso. Então, eu posso ter um nível 20 de neuroticismo, 70 de extroversão, 80 de amabilidade e assim por diante. E essa combinação de números de 0 a 100 em cada um desses fatores vai formar a personalidade. Então, se você parar para pensar, fazer umas contas, você vai ver que é difícil, quase impossível alguém ter a personalidade rigorosamente igual de outra pessoa, não é mesmo? A gente pode dizer que a personalidade é uma construção psicológica essencial e que sustenta grande parte da variação do comportamento de nós seres humanos. E você aí que está ouvindo o nosso podcast?
A sua personalidade, como ela é? Você é mais extrovertido ou mais introvertido? Mais organizado ou mais desorganizado? Ou mais aventureiro ou mais conformista? Como é? Mas você pode estar se perguntando agora como é que a gente vai medir e conhecer a personalidade de alguém. Num contexto de psicoterapia, o psicólogo vai acompanhar uma pessoa semanalmente, vai ver como ela age em diferentes contextos. Então lá é possível fazer uma análise mais profunda dessa personalidade. Mas quando a gente fala das pesquisas, em que a gente vai ter um contato mais rápido com as pessoas, como é que a gente faz para conhecer a personalidade dela? Como nós temos pouco tempo em um contexto de pesquisa, é comum a gente utilizar os instrumentos de autorrelato, que são basicamente frases que descrevem pensamentos, sentimentos, comportamentos, e a gente indica o quanto aquela frase tem a ver com a gente. Por exemplo, gosto de ajudar meus amigos, ou gosto de passar muitas horas trabalhando. Então, alguma dessas frases combina com você? É claro que são muitas frases, centenas delas para termos uma ideia só de como é a personalidade da pessoa. Esses instrumentos não são mágicos. Ao utilizá-los, temos uma ideia dos traços da personalidade da pessoa naquele momento em específico. Lembrando que a personalidade pode mudar com o tempo. Também a gente não pode deixar de falar que é uma limitação nesse método para conhecer a personalidade de alguém. Em primeiro lugar, uma pessoa pode responder a algumas das frases pensando em como ela gostaria de ser ou ainda pensando nas expectativas sociais que ela carrega. Né, por exemplo, na frase que a gente apresentou antes, gosto de ajudar meus amigos quando eles estão com problemas. É mais ou menos esperado, né, que a gente queira ser visto como um bom amigo, certo? Todo mundo aqui se acha um bom amigo. Então é esperado que a pessoa vai querer responder isso como um traço que ela tem, né? Um traço desejável. Exato. E além disso, as pessoas podem ter uma ideia enviesada ou até mesmo equivocada sobre si mesmas. Olha aí a importância de fazer psicoterapia, hein, galera? Essas limitações não inviabilizam o uso dos instrumentos de autorrelato, mas faz com que os pesquisadores se mantenham críticos sobre seus resultados. Então, isso é muito importante na pesquisa científica de qualquer área, independente de qual for. Não existe um método de investigação perfeito e sem defeitos, mas, ao escolher um para sua pesquisa, você deve estar ciente de suas limitações. Mas então, como é que as pessoas escolhem amigos? Como é que elas escolhem parceiros românticos? Tem a ver com a personalidade ser semelhante, ser diferente? Então, alguns pesquisadores na Inglaterra, Yu e alguns colaboradores em 2017, para quem ficar mais interessado, quiser aprofundar nessa pesquisa, eles, cientes das limitações dos instrumentos de autorrelato, que nem a gente citou agora, eles usaram uma abordagem bem interessante, um pouco diferente para medir a personalidade. Eles analisaram, primeiramente, os likes, né, que as pessoas deixavam em posts do Facebook. E também analisaram as informações do uso da linguagem que elas colocavam nos status do Facebook. Então, essas atualizações as pessoas acabam descrevendo, né, sentimentos, pensamentos, comportamentos do cotidiano. Claro, a gente tem a mesma limitação de antes de que às vezes ela vai querer postar somente aquilo que é desejável socialmente. Eles usaram também um instrumento de autorrelato para comparar a personalidade, né, através desse método mais tradicional com esse outro método que eles colocaram de coletar as informações nas redes sociais. Então eles verificaram a semelhança entre a personalidade de 138 mil pares de amigos e mais de 5 mil casais. É muita gente, hein, Thiago? Mas bom, os resultados mostraram muitas semelhanças na personalidade de amigos e de casais, principalmente na análise dos likes e dos status do Facebook. Com o instrumento de autorrelato, que foi explicado anteriormente, foram observadas semelhanças também, mas numa intensidade menor. Além disso, para as medidas de personalidade, os resultados mostraram um grau de semelhança maior entre casais do que entre amigos. E aí, o que você achou desses resultados? Vamos pensar um pouco na sua experiência pessoal. Seus amigos têm personalidade parecida com a sua? Ou seu namorado é mais parecido com você do que seus amigos? E não é só a personalidade que os casais têm em comum, não, hein? Pesquisadores de Taiwan, em 2018, avaliaram se o estilo de humor de pessoas casadas eram semelhantes. Isso faz muito sentido, né? Pois o humor reflete pontos importantes sobre os valores que as pessoas têm e a forma como cada um interage socialmente. Por exemplo, se as pessoas riem alto de uma mesma piada ou situação, isso revela que elas compartilham da mesma experiência, né? O que faz com que elas se aproximem, aumentem a intimidade e fortaleça a conexão. Que atire a primeira pedra aqui quem nunca mandou um meme com segundas intenções, né?
Bom, na pesquisa foi utilizado um instrumento de autorrelato que divide o estilo de humor em 4 categorias. A primeira delas se chama afiliativo, que seria quando a pessoa gosta de fazer os outros rirem. A segunda se chama autoaprimoramento, quando o humor da pessoa a ajuda a não se sentir mal. A terceira, por sua vez, seria a de agressividade, quando a pessoa gosta de provocar, sacanear alguém que cometeu algum erro. E por último, a de autodestruição, quando a pessoa ressalta seus defeitos para que os outros gostem dela. E você, qual é o estilo de humor que você mais usa? Nessa mesma pesquisa desses pesquisadores de Taiwan, participaram dela 239 casais heterossexuais com idade média de 43 anos e casados há 10 anos ou mais de uma década. Os resultados indicaram que a maioria dos casais tem estilos de humor parecidos, sendo uma observação bem consistente. Por exemplo, foi encontrado que, em geral, os homens usam um humor agressivo e um humor autodestrutivo com mais frequência do que as mulheres. Mas também foi observado que, se em um dos membros do casal se utiliza esse tipo de humor negativo, é muito provável que o outro também o utilize com frequência. Interessante, não é? Muito legal também, Maria Laura, que essas pesquisas trazem algumas informações que a gente pode ter como indicativo, mas como toda pesquisa, assim como o autorrelato tem suas limitações, essa pesquisa também teve algumas, né? Os pesquisadores não tinham informação de como é que era o humor dos casais antes do casamento. Então não é possível saber se houve uma mudança no estilo do humor, no relacionamento, ou se é algo que contribuiu, né, para eles estarem juntos. Os próprios autores do artigo vão sugerir que se façam pesquisas longitudinais, né, que são aquelas que são feitas ao longo do tempo, que duram vários anos, para avaliar, né, essas medidas de personalidade, quão estáveis elas são, se o casal muda ou não. E é importante entender também que esse tipo de pesquisa foi feita para casais só heterossexuais. É interessante que se realizem outras pesquisas para casais homossexuais e outras configurações de relacionamento. Essas semelhanças de personalidade e de humor entre casais parecem influenciar a satisfação com o relacionamento, não é mesmo? Então quer dizer que quanto mais parecidos com o nosso parceiro ou nossa parceira somos, mais felizes nos sentimos? Essa foi a pergunta feita por Gaunt, um pesquisador israelense que envolveu 248 casais heterossexuais com idade média de 31 anos em sua pesquisa. Foram realizadas 6 medidas: valores, traços de personalidade, atitudes de papel da família, nível de satisfação no casamento, afeto positivo e negativo e a religiosidade. Os resultados mostraram que as pessoas de um casal com maiores níveis de satisfação no casamento e menores níveis de afeto negativo eram muito semelhantes entre si, principalmente em relação aos valores e à personalidade. Já em relação às atitudes de papel da família, religiosidade, o seu efeito sobre a satisfação no casamento foi bem menor. Quando a gente fala de satisfação com o casamento, estamos nos referindo à confiança, à divisão de trabalho, aos traços pessoais e à comunicação no casal. Mais uma vez, fica a dúvida, né? Os casais se reuniram porque já eram parecidos antes ou eles se tornaram parecidos com o tempo? De qualquer maneira, o dado importante é que a semelhança com o parceiro está associada com a satisfação do relacionamento. Então, por mais que a personalidade seja maleável e possamos mudar com o tempo, ela não é tão maleável assim. Essa conversa faz a gente pensar em nossas escolhas, não é mesmo? Para além de termos a tendência de procurar amigos e pares românticos parecidos, ou até mesmo a gente ficar parecido com essas pessoas ao longo do tempo, quais são as características que nós mais valorizamos? Numa perspectiva evolutiva e heteronormativa, você já deve ter ouvido que os homens preferem mulheres com aparência física mais atrativa e que as mulheres preferem homens com um maior arcabouço financeiro, digamos assim. Mas será que é isso mesmo? Então, Maria, 2 estudos de um grupo de pesquisa bem grande, a título de curiosidade, com mais de 100 pesquisadores de 45 países, analisou as características preferidas para a escolha de parceiros em quase 15 mil pessoas. Eu vou relatar aqui quais foram essas características avaliadas e enquanto eu falo, vai pensando aí quais são aquelas 2 que você mais considera importante. Elas são bondade, inteligência, saúde, atratividade física e boas perspectivas financeiras. Agora vamos falar um pouco dos resultados dessa pesquisa. Para quem estiver mais interessado e quiser saber um pouco mais dela, pode pesquisar nas nossas referências por Walter 2020.
As mulheres demonstraram em todos os países uma maior inclinação pela escolha de um parceiro ideal que possua boas perspectivas financeiras, quando comparada com homens. Em outro lado, os homens relataram maior preferência por um cônjuge que seja fisicamente atraente, quando comparado às mulheres. E notem que aqui estamos falando de comparação entre os sexos, e não o que é mais valorizado por cada um deles, hein? Então, uma diferença bem importante, hein? A gente está falando que, quando comparado homens e mulheres, a preferência dos homens inclinou para um lado, das mulheres para o outro. Mas quando a gente analisa os valores, o que cada grupo valoriza mais, o resultado mostrou que tanto homens quanto mulheres preferem bondade, inteligência e saúde, mais do que atratividade física e a questão financeira. É importante mencionar também que as explicações para essa observação vêm não só da psicologia evolucionista, cuja análise é focada na sobrevivência e na reprodução das espécies. A gente também deve fazer uma análise desses achados com base na teoria do papel biosocial, que foi proposta lá em 1999. Ela indica que as diferenças entre os sexos estão associadas ao papel social que cada um deles ocupa. Ou seja, as particularidades, as mudanças sociais e culturais vão afetar essas observações. Então, no final, isso quer dizer que se a gente replicar esse estudo daqui a algumas décadas, a gente provavelmente vai achar outros resultados. Um outro estudo também de Walter, realizado em 2021, também deixou muito claro esse efeito cultural que mencionamos anteriormente. Os autores encontraram que, a depender do país, as pessoas ficam mais exigentes em suas escolhas. Isto é, elas vão valorizar ainda mais as características preferidas. Por exemplo, vamos imaginar um país com menos mulheres em comparação com o número de homens. Isso quer dizer que as mulheres terão maior opção de escolha, certo? Já que elas estão em menor número. Portanto, nesse país, pode ser observado que as mulheres vão valorizar a bondade como característica importante em um parceiro em 7, digamos, numa escala de 1 a 7. Por outro lado, num país com mais mulheres, elas ficarão menos exigentes e vão indicar que a bondade é importante para escolher o parceiro em 4, novamente nessa escala de 1 a 7. Mas saiba que esses números são só hipotéticos, só para ilustrar essa lógica dos resultados. Entenderam? Um último estudo que a gente gostaria de comentar analisou que pessoas de 27 países diferentes consideravam ser mais importantes na sua vida. A gente vai falar uma lista grande aqui de coisas que os pesquisadores levaram em conta, então fica atento e vai pensando o que você considera ser mais importante na sua vida, hein? Nessa lista nós temos autoproteção, que diz respeito a ficar longe de pessoas perigosas, evitar doenças, ser parte de um grupo, seja ele religioso, política, torcida de time de futebol, passar tempo com amigos, sentir-se aceito pela comunidade, status, ou seja, os outros te respeitarem ou não. E essa lista continua, ela é grande. Outras opções também se encontram como encontrar um novo parceiro romântico e ou sexual, permanecer num relacionamento romântico e ou sexual por um longo tempo, passar tempo cuidando da família, como pais, irmãos, avós, e passar tempo cuidando de crianças também, como filhos e sobrinhos. Então, os resultados mostraram que, de todas essas opções, as 3 mais citadas foram: primeiro, passar tempo cuidando de crianças; em segundo, permanecer num relacionamento romântico sexual por um longo tempo; em terceiro, passar tempo cuidando da família. Quando analisaram os resultados só de estudantes universitários, o que vocês acham que aconteceu? Dá para imaginar que os universitários são muito menos preocupados em encontrar parceiros por causa da fase de vida em que estão, não é mesmo? Isso é verdade quando a gente compara a preferência deles com pessoas mais velhas. No entanto, os aspectos mais importantes para os universitários são o cuidado com a família e a manutenção de seus relacionamentos amorosos. Para além disso, Thiago, os resultados mostraram que a motivação para manter esses laços familiares de maneira duradoura também está associado com o bem-estar psicológico, enquanto a motivação para encontrar parceiros está associado com níveis elevados de sofrimento mental. Compreender, então, o que é importante para esses indivíduos nos ajuda a entender como se dão as escolhas de amigos e também de parceiros amorosos, já que é provável escolhermos pessoas mais parecidas do que diferentes de nós mesmos. Para terminar, você deve estar se perguntando, se há tantas evidências de que os opostos não se atraem, por que essa ideia é tão presente? Em primeiro lugar, é mais comum que esse tipo de histórias estejam presentes em livros, filmes e séries.
acaba sendo mais atrativo, né, para a história, desperta mais a nossa atenção quando duas pessoas muito diferentes acabam juntas em comparação com a história, que duas pessoas são parecidas, começando um namoro, se casando. É um recurso narrativo mais interessante mesmo. Outro ponto ligado à difusão desse mito é a ideia de que somos seres incompletos, que a gente precisa encontrar a nossa alma gêmea, algo que nos completa. Então, é provável que se a gente não é tão completo, que a gente tente se completar com algo que a gente não tem, alguém diferente de nós, não é mesmo? Mas com as evidências que temos disponíveis até o presente momento, podemos afirmar com convicção que os opostos não se atraem. Isso não quer dizer que gostamos de pessoas totalmente parecidas, iguais a nós. Um pouco diferente não faz mal, né, galera? Mas preferimos pessoas mais parecidas conosco. Os opostos se atraírem é mais um mito da psicologia. Gostou? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão de tema para novos episódios? Curta, compartilhe e deixe seu recado em nossas redes sociais. O Yes Science, podcast sobre psicologia científica da Universidade Federal de Uberlândia, fica por aqui. Obrigado e até mais!